Agricultura BR ao vivo, de volta para todo o Brasil. Recebemos hoje no estúdio o senador Valdemir Moca, do PMDB por Mato Grosso do Sul. Ele que vai tratar sobre vários assuntos aqui com a gente, em especial sobre o Fundo Rural. Obrigada mais uma vez, senador. Eu que agradeço a oportunidade do canal de Boi e poder me dirigir principalmente à população de produtores e produtoras de Mato Grosso do Sul, mas também de todo o país. E, senador, nós estávamos fazendo essa pergunta há pouco, a respeito da medida provisória do Fundo Rural. Ela traz um impacto positivo para o produtor, facilita a situação de pagamento de débitos, né, e até para uma possível quitação desses débitos também. O senhor tem uma participação importante nele. Como é que o senhor avalia essa medida provisória que atinge o produtor rural brasileiro? Bom, primeiro, Fabiana Juliana e Fabiano, eu queria agradecer essa oportunidade, mas também queria enaltecer o trabalho da deputada federal Tereza Cristina, né, que foi relatora dessa medida provisória numa comissão mista e que agora irá ser votada na Câmara e depois no Senado, né? Na verdade, eu queria fazer um contexto, né? O produtor, há um tempo atrás, ele tinha ganho duas medidas liminares que julgavam a cobrança do Fundo Rural como uma cobrança inconstitucional. Só que ele ganhou através de uma liminar, né? Insisto, primeira e segunda instância. Então, vários produtores, quando ganharam a liminar, tinham que recolher judicialmente. Muitos fizeram isso, mas uma grande parte, eu diria que a maior parte, deixou de recolher esse imposto do Fundo Rural. Aí, em março deste ano, o Supremo, a Câmara Suprema, o Superior Tribunal Federal, ela julgou a cobrança do Fundo Rural, julgou a lei constitucional. E aí gerou todo esse passivo, né? E aí houve toda uma discussão, alguns advogados acreditavam que tinha uma maneira, até se tentou, votou no Senado, mas depois se percebeu que nós acabamos anulando uma lei que, na prática, ela já não existia mais, porque depois daquilo, o próprio Superior Tribunal de Justiça tinha editado uma outra resolução. Enfim, a verdade é que foi necessário nós trabalharmos uma medida provisória que se já referiu a 273, cuja relatora, insisto, foi a deputada Tereza Cristina. O que prevê isso? Eu vou até me valer aqui das minhas anotações. A primeira coisa, o Fundo Rural beneficia a todos os produtores, não só do Mato Grosso do Sul, do país, né? Eu quero destacar aqui a redução da alíquota, que era de 2%, na verdade 2,3%, porque 0,3% para o Senar, então era recolhido junto, né? Para 1,2%. Então, aquele que estava pagando ou que recolheu judicialmente, ele daqui para frente vai pagar, ao invés de 2,3%, ele vai pagar 1,2% para o produtor rural, pessoa física, né? A retomada da isenção das operações entre produtores e pessoas físicas, quer dizer, um produtor negociando com o outro, venda de animal, de bezerro, de semente, de grãos, e sim, isso está isento. E essa é uma relação comercial que ela é muito comum, né, entre o produtor rural comum. E não estava prevista, né? Não estava prevista, quer dizer, é mais um benefício, isso está isento. E a instituição da opção para que o produtor possa recolher esse tributo sobre a sua folha de pagamento, né? Ou então sobre a sua comercialização. Ele tem a opção, ou vai pagar esse 1,2% sobre a folha de pagamento, ou então sobre o valor da sua comercialização. Porque isso é diferente. Um produtor de café, ele tem muitos empregados, sobretudo na colheita. Então, ele vai pagar, imagino em cima da sua comercialização, porque a sua folha de pagamento o valor seria maior. Eu não sei, estou
eu estou sendo claro. Vai depender do tipo de negócio, de tipo de comercialização. Como é a gestão financeira da propriedade, o entendimento ali contábil do produtor rural que vai definir se é na folha de pagamento ou se é sobre aquilo que foi comercializado. Exatamente isso. Realmente a medida muito relatada boa. pela deputada E era um anseio de vários produtores, pelo menos com os quais eu tive a oportunidade de falar. Em relação ao passivo, aqueles que nem depositaram judicialmente e nem pagaram, então eles têm um passivo, porque o imposto nunca deixou de existir. Ele estava sob júdice, tinha uma liminar, insisto em dizer, primeira e segunda instância, aí há um erro, porque se passou tanto tempo, né, e foi acumulando isso. Então, esse que tem esse passivo, ele vai pagar essa dívida com um recolhimento de 2,5% para aderir. Porque para aderir antes, né, tinha que pagar 4% da dívida. Esse valor de 4% foi reduzido para 2,5%, o que vai facilitar também a adesão. Esses 4%, dependendo, isso é importante, alguns produtores rurais estão nos acompanhando em todo o país, era muito, dependendo do passivo que o produtor rural tinha, ou a empresa agropecuária, né? Pode ser uma empresa agropecuária, pode ser uma indústria agropecuária também, era muito. E aí não tinha condição de cumprir uma meta como aquela. Assim, mais produtores podem aderir. Foi mudado através de emenda nessa comissão mista, cuja relatora foi a Tereza. Né? Além dessas medidas que já são muito positivas ao produtor, redução do valor da entrada, a questão da alíquota que foi reduzida já a partir de 2018, tem também uma outra questão muito importante que é a anistia, ou seja, 100% de juros, que reduziu de multas, os juros de encargos legais. Sobre a dívida passiva, né? Anterior, né, o texto anterior trazia o desconto de 25% sobre essas multas. Isso. E agora, essa nova revisão, ela traz para zero a anistia em relação aos juros. A redução é de 100% dos juros da dívida, 100% das multas sobre o valor devido, né, e dos encargos legais. E ao optar por desistir da ação de renegociar o débito, se ele, eu vou desistir da ação e vou fazer a adesão, né? Ele tem a garantia de que tem um valor que é chamado sucumbência, que é quando você perde a ação ou você tem que pagar os honorários dos advogados. Então, se você desistir dessa demanda, você não vai pagar nada sobre a chamada sucumbência. Então, é uma forma de você estimular também. Né, senador, nesse caso, é importante o produtor também, a proposta da medida provisória, ela atende essas necessidades, uma demanda do produtor rural. Quando o produtor adere, ele automaticamente também assume, né, a dívida. Assumir a dívida, se há processo, né, desiste do processo, tem todos os custos jurídicos, né, do processo. A partir dessa sucumbência, ele não tem a responsabilidade de pagamento por ela ao fazer essa adesão, que também é muito importante. Mas vai mais além. Se o produtor, por exemplo, aderir e lá na frente a Suprema Corte, o STJ, julgar que a lei é inconstitucional, vamos dizer que o Supremo reveja essa decisão. Que foi apertado, né, a votação. Aí, a dívida renegociada, esse produtor que pagou a dívida, ele vai ter direito da devolução. Porque ela veio assim que se o cara aderisse a esse programa, a decisão, eles usam um termo aqui, ela era o programa especial, ela deixou de ser irrevogável e irretratável. Quer dizer, ele tem essa oportunidade também. Isso é uma forma de você dizer que você não está coagindo ninguém a aderir, né? Mas se você aderir, né, você tem uma série de vantagens. Bom, a medida provisória da deputada Tereza Cristina realmente traz vários benefícios ao produtor.
houveram várias mudanças e conversas ao longo desses últimos meses, né? Muita dúvida surgiu entre os produtores, né? Mas a gente traz sempre aqui pessoas como o senhor para debater esse assunto e deixar o assunto cada vez mais claro. Senador, daqui para frente, o que pode acontecer? Essas são mudanças sugeridas ainda, né? Qual que deve ser a procedência deste assunto? Vai tramitar na Câmara, que eu acredito que deve ser aprovada, e depois aprovada no Senado, ela será sancionada pelo presidente da República. Senador, hoje, então, temos uma sensibilização, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal, força para aprová-la nas duas casas. Eu acredito que sim. É muito difícil fazer esse julgamento, sobretudo na Câmara. Mas no Senado eu tenho certeza absoluta que, se for aprovado na Câmara, ela será aprovada no Senado Federal. Mas eu queria dar uma informação aqui que é importante. Durante essa discussão, o prazo foi estendido, o prazo para você aderir, para o produtor aderir, ele foi estendido para 20 de dezembro de 2017. Até 20 de dezembro de 2017, o produtor pode aderir a este programa. E uma outra coisa, a inclusão da dívida estava limitada a abril de 2017. Ela foi ampliada para agosto de 2017. São duas coisas importantes. Então, só podia aderir na medida provisória, que foi modificado nessa comissão, produtores cuja dívida ia até abril de 2017. Isso foi ampliado para agosto de 2017. E o prazo da adesão foi ampliado. Antes era 30 de novembro, né? Foi aderido para 20 de dezembro de 2017. Quer dizer, até 20 de dezembro ele pode aderir nessas condições. Ou seja, abre oportunidade para mais produtores aderirem ao programa. Para a gente finalizar esse assunto, senador, a medida, ela perde validade bem em breve, né? No dia 28 de novembro, daqui a 11 dias corridos. Então, o trabalho agora deve fluir com agilidade. Eu imagino que sim. Eu estou convencido, respeitando opiniões de advogados e produtores, que esse é o melhor caminho. Veja, redução de 100% de juros, de multa, você tem até a possibilidade, se você optar por isso, de também zerar a chamada sucumbência. Então, tem uma série. E você está em dúvida, tal, você aderir e lá na frente o Supremo julgar inconstitucional, você tem o direito de receber. De receber de volta. Né, essa renegociação que você pagou na renegociação. Então, outra coisa, você pagava 2,3 e agora daqui para frente, até para premiar aquele que sempre pagou, ou pagou regularmente, ou pagou depositando judicialmente. Ele que recolhia 2,3, daqui para frente ele vai recolher 1,2. E importante também, de forma opcional, ou sobre a folha de pagamento ou sobre o valor comercializado. Senador, aqui a gente está recebendo aqui algumas informações, até a gente não convidou o produtor rural, o telespectador para participar, você pode mandar pergunta. Temos aqui o Alessandro Matias, que não falou de que cidade ele está falando. Alessandro, você pode participar conosco. Ele é pecuarista, provavelmente, tá? Está falando pelo Facebook, e ele está perguntando o seguinte: produtor rural que teve o imposto retido na nota fiscal pela indústria frigorífica, em caso, nós sabemos que não é uma coisa tão viável assim, mas vamos supor que realmente nós tenhamos a corte voltando atrás na decisão, volta de novo e decide que é inconstitucional. Como é que ele recebe esses valores que ele pagou? Aí a empresa vai ter que devolver. A empresa frigorífica, no caso, agora, vai ter que devolver. Se a empresa descontou dele e também recolheu, aí não, aí é o próprio Tesouro, é a própria União. Eu estou dizendo que há casos em que eu sei disso, que houve o desconto do produtor, ele pagou, né? Só que a empresa não recolheu. Não repassou. Aí quem deve para o produtor é a empresa. Mas se a empresa descontou e recolheu, aí quem deve para ele é o Tesouro, é a União. Senador, no seu conhecimento, a sua experiência, hoje, assim, o que aconteceria? Caso comece com o Alessandro Matias colocou, vamos supor que a indústria frigorífica
recolheu e não repassou para a União. Tá? Os produtores rurais, sindicatos vão ter que acionar essas indústrias? Vão ter que fazer sem dúvida nenhuma, vão ter que cobrar isso judicialmente da empresa, que cobrou e não recolheu. E aí isso, né? Que aí isso foge também à União, porque não recebeu o valor. Em um crime fiscal, né? Ela recolheu de você, quer dizer, o produtor fez a parte dele e ele não recolheu. Aí o devedor é a empresa, né? Tanto para a União como para o produtor que recolheu, né, devidamente o imposto. Senador Mock, só queria fazer uma última pergunta, Juliana, a gente já está dando o horário aqui, mas, senador, falando da sua opinião como representante público, o senhor não é um produtor rural, mas o senhor sempre esteve muito ligado à produção rural brasileira. Quando nós temos essa medida provisória, que atende o produtor rural, que torna essa imposição do tributo um pouco mais justa para esse contribuinte, nós temos também, por um outro lado, o governo, né, no caso a União, abrindo mão também de receita. Entretanto, isso possibilita a produção rural brasileira ser mais expressiva, ter uma produção maior e automaticamente recolhe mais aos cofres públicos. O que o senhor acha dessa relação? Tem muita gente que critica essas isenções todas, mas, na verdade, o governo errou ao deixar por tanto tempo essa decisão, se o fundo rural era constitucional ou inconstitucional, quer dizer, eu disse e repito, por 2 vezes, em primeira e segunda instância, a lei foi julgada inconstitucional. Então, qualquer produtor tinha o direito de dizer, isso não vai passar, né? E isso daí vai ser julgado inconstitucional. Então, houve essas duas, a decisão era precária, porque era em cima de uma liminar, mas é claro que... se tinha o viés de que ela estava apontando muito claro. E aí eu dou razão, achou que aquilo, né? Agora, eu acho que o produtor deveria recolher judicialmente, porque aquilo era uma decisão precária e muita gente deixou de pagar. Agora, quando veio essa decisão da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, tornando a lei constitucional, aí bateu esse desespero. Razão pela qual eu, particularmente, nós trabalhamos muito nisso e o governo inicialmente muito duro, querendo... mas nós chegamos a um limite, vamos dizer assim, o máximo que nós pudemos melhorar, nós melhoramos durante a tramitação. Mais uma vez, parabéns aos membros da comissão mista, em especial a nossa relatora aqui do nosso estado, a deputada federal Tereza Cristina. Realmente um trabalho muito forte e importante para o setor agropecuário do país, que leva o país todo para frente. Senador, nós vamos ter que encerrar aqui a nossa entrevista de hoje. Numa próxima oportunidade, a gente conversa sobre as obras e infraestrutura voltadas ao agronegócio de Mato Grosso do Sul. Sim. Obrigada pelo seu tempo. Tá, eu quero dizer que eu vim preparado para esses temas todos, mas eu sei que nós gastamos o nosso tempo, mas é o tema mais importante, é o tema que desperta mais curiosidade e tem muita dúvida ainda em relação a essa questão. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído para esclarecer melhor essa medida provisória. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, senador. Eu que agradeço.